Estamos ao vivo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro marcado no Rio Health Nutrition, no nosso YouTube, também no Hotmart, onde a gente sempre traz especialistas, professores sensacionais, profissionais que são referências em sua área. E hoje a gente está com o Dr. Ricardo Goldfeder, falei certo? Falou certo. Falei correto? Falou correto. Nutricionista que tem uma mente assim completamente à frente do nosso tempo. Eu achava que eu era à frente, mas enfim, estou vendo que eu não era tão à frente assim. E ele vai contar para você, nutricionista, recém-formado, você que está começando a sua carreira, você que está em dúvidas de quais caminhos seguir, ele vai contar para vocês como é que foi, como é que é a visão dele sobre essa carreira, sobre o futuro, sobre esse novo normal, né, que a gente está vivendo, que chegou rápido, porque esse novo normal ele ia acontecer de qualquer forma. Mas ele entrou nas nossas vidas de uma forma, uma tsunami, né? Assim, wuft, né? E a gente teve que nadar correndo, se adaptar. Alguns se adaptaram, outros ainda estão se arrastando, outros morreram afogados, infelizmente. É E, verdade. claro, gente, eu não estou falando do Covid, tá? Eu estou falando da capacidade de resiliência que as pessoas têm de se reinventar dentro das suas carreiras. E o Ricardo, além de tudo, que eu já fuxiquei, né, ele pra caramba quando eu convidei ele para o Rio Health Nutrition, presencial, é surfista. São poucos nutricionistas, né, surfistas. Então, realmente, é uma pessoa que preza porque o surfista, de um modo geral, ele é uma pessoa que... Eu lembro quando eu era jovem, Ricardo, que Sim. os surfistas já era uma outra tribo. Eles já É, comiam natural, eles já comiam cacau. Eu lembro que eu viajava, então já era uma outra visão do mundo do que o é resto das verdade. pessoas. Isso é fato. É Então, verdade. juntou um nutricionista com um surfista, deu uma química aí muito boa. Então, Ricardo, se apresenta, fala da sua história, conta aí, enfim, a sua trajetória, seu currículo, e a gente vai iniciar nesse bate-papo aqui, que eu estou mega curiosa para saber o que nos espera em termos de carreira, quais são as possibilidades que existem nesse mundo, enfim, do Vale do Silício, como você Ah, comentou, né? verdade. Então, palavra é sua. Legal, obrigado, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo e que vão assistir depois. Primeiro, agradecer o convite, né? Fico lisonjeado, é um prazer. Infelizmente, a gente não teve congresso presencial esse ano, mas É, de outras formas a gente está conseguindo se reinventar, né? E você está dando um grande exemplo aí, não deixou a peteca cair, né? Imagino que, nossa, como deve ser difícil você ter um grande evento marcado, toda a estrutura que quem nunca organizou um evento talvez não tenha ideia, né? Eu organizei alguns eventos quando eu estava no centro acadêmico, na faculdade, e tudo que envolve equipe de limpeza, organização, divulgação, é local, loucura. alimentação, tudo que você reservou e teve que cancelar, realmente você está de parabéns. Eu vi que você está Ainda tentando, fizemos tentando. aquele. É, E ainda fizemos o online chiquezésimo, né? O nosso online foi o luxo, não foi, teve né? igual. E vi que realmente você está realmente tá de parabéns. E assim, você dá um Obrigada. exemplo que em momentos de crise você manter a mente positiva é o que faz a diferença. Então, você acreditar que vai dar certo e não se afundar, não ficar preso em notícias, né? Porque todas as notícias que a gente tinha lá no começo, e confesso que eu também, pelo menos nos primeiros 15 dias, talvez no primeiro mês, ali no mês de março, eu também estava meio que achando que o mundo ia acabar de alguma forma, né? Era Até que, assustador. e se você ficar muito ligado nessas notícias ruins, É. você acaba indo para baixo, né? Isso a gente já tinha Uhum. visto acontecer quando a Dilma sofreu impeachment, que o Brasil estava em crise, que o Brasil ia acabar, e todo mundo que acredita num futuro melhor e mantém a cabeça positiva consegue se reinventar e consegue enxergar que depois da tempestade o sol nasce de novo, né? E tempos melhores vêm. Sobre a sua pergunta, né, quem sou eu, né? Quem é o Ricardo? Eu te confesso que desde criança, assim, eu sempre quis fazer diferente, né? Sempre era aquele que desafiava limites, que quando aprontava na escola e quando os amiguinhos duvidavam, assim, aí que eu queria fazer. Eu sempre tive um pouco
desse instinto. E isso acaba coincidindo e contribuindo na minha profissão bastante. Eu sou de São Paulo, capital, né? Minha família está lá até hoje. Eu moro em Floripa já há mais de 20 anos, estou aqui em Floripa agora. E quando eu decidi fazer nutrição, foi justamente isso, né? Eu gostava muito de esportes, mas eu achava que já tinha muito educador físico no mercado. E eu era ligado em alimentação, por uma influência do meu pai, porque eu era muito magrinho e meu irmão era muito mais pesado do que eu e me batia praticamente todo dia, levava porrada, e eu queria crescer para poder dar porrada nele, e eu queria comer para ficar grande. Ótimo estímulo. E sempre gostei muito de esportes, e na época estava pintando esse lance de suplementação no Brasil, nutricionista esportivo. Eu lembro que eu entrei na faculdade no século passado, né? Eu entrei em 1999. E eu acho que tinham 3 ou 4 nutricionistas no Brasil na área do esporte, Luciana. Talvez você se lembre, tinha a RG Nutri, era forte, né? Lembro disso. Que era a Tânia Rodrigues, que era nutricionista do Corinthians, a Heloísa Guarita, a Patrícia, que era do São Paulo e da Seleção Brasileira, se não me engano. A Tânia já palestrou para mim num evento anterior que eu fazia, alguns anos atrás. Tânia Rodrigues, eu lembro dela. Isso. A Tânia Rodrigues, acho que é a primeira nutricionista esportiva do Brasil. Né? É mesmo? Eu não sabia disso, não. E eu acho que tinha a Mirtz também, que era a nutricionista da Ponte Preta, alguma coisa lá em Campinas. E aí, na época, eu prestei vestibular em São Paulo para esportes na USP, para engenharia de alimentos na Unicamp e para nutrição aqui na Federal de Santa Catarina. E aí eu decidi, eu tinha morado na Califórnia um ano antes, tinha começado a surfar e minha cabeça mudou, assim, porque eu sempre cresci em São Paulo, numa metrópole, aí eu fui morar na Califórnia, numa região de praia, num lugar que tinha muito mais qualidade de vida, que eu podia andar de bicicleta para cima e para baixo, que eu podia surfar e que as pessoas tinham outro ritmo de vida, e eu senti aquilo, assim, aquilo pegou no meu coração, né, de falar que me conquistou aquele estilo de vida, aquela maneira de viver. Eu cheguei em São Paulo em 98, já disposto a sair de São Paulo, morar na praia e ter uma outra vida. E foi aí que juntou todos esses fatores, eu vim morar em Floripa, vim fazer nutrição aqui na Federal, totalmente contra a vontade da minha mãe, né, na época, meu pai também bem desconfiado, porque a nutrição não era praticamente nada na época, né. Então ninguém conhecia. Ainda estamos lutando muito, né? Ainda estamos lutando muito. A categoria ainda sofre um pouco, Temos muitos obstáculos, muitas barreiras a vencer, mas a gente já venceu muitos obstáculos. E como profissão, hoje o nosso reconhecimento é anos-luz à frente do que era lá em 99. Quando a minha mãe tinha uma amiga que era nutricionista da Prefeitura de São Paulo, e ela não sabia o que fazia nutrição, né, nutricionista. Ela falou, Ricardo, mas o que você vai fazer? Você vai ficar fazendo cardápio? Você vai trabalhar numa prefeitura? E o que vai ser do seu futuro? Você tem que ser engenheiro? Você tem que estudar na Unicamp? Nesse sentido. Era isso que ela me passava. E aí eu segui meu instinto, falei, mãe, eu vou fazer nutrição, eu vou ser bom nisso, eu vou me destacar, e eu vou conseguir sobreviver, e eu vou morar em Florianópolis, quero ter uma outra vida, e vim para cá, me lancei, né, me joguei para cá. E aí o que eu vejo, né, Luciana, nesse contexto que a gente vai falar aí de profissão do futuro, nutricionista do futuro, né, eu já vim para Floripa, já morava sozinho, morava com amigos, já não tinha estrutura familiar, então eu tinha que lavar minha roupa, tinha que fazer minha comida, tinha que fazer as compras, tinha que me virar, e também já entendi que eu tinha que profissionalmente só a universidade não bastaria. E aí eu já entrei bem focado em trabalhar na área esportiva, sempre foi o que eu quis. Então eu fiz estágios nessa área, eu fui monitor de nutrição esportiva, eu fiz um estágio aqui no time de futebol, que é o Avaí, né, o Avaí Futebol Clube, durante 2 anos eu fui estagiário. Quando eu me formei, voltei para São Paulo, fiz uma pós na Federal de São Paulo, em Fisiologia do Exercício, comecei a atender em São Paulo, não quis permanecer em São Paulo, não me adaptei de volta, voltei para Floripa. Aí fiz a pós da AVP de Nutrição Funcional em Curitiba, na época, que não tinha em Floripa. Comecei a dar aula numa escola técnica e a atender na área esportiva. Então foi bem focado. E já quando eu estava na faculdade, eu já era de um grupo de pesquisa de uma outra universidade, que é a estadual, que é a UDESC,
onde eu já ajudava a coletar dados de atletas de Ironman. A gente pegava no Ironman Floripa, a gente coletava sangue dos atletas, fazia uma série de perguntas. Então eu já era do grupo de pesquisa, e 3 anos depois eu entrei no mestrado da UDESC para fazer um mestrado em fisiologia do exercício com os dados que eu já tinha coletado. E na época era uma loucura a minha vida, eu dava aula, eu fazia pós, eu já dava aula na pós, era a correria máxima, assim, né? Então mais ou menos, você trilhou um caminho normal de um nutricionista que se forma, foi fazer mestrado, foi fazer pós-graduação, que é mais ou menos assim, uma trajetória normal, apesar de você internamente já ter um pensamento diferente. E aonde que você vislumbrou um formato diferente de mercado, né? Porque, enfim, aula, pós e tal, é um caminho que também não é fácil, não, porque você, para dar aula, tem que ser muito bom. Você, para fazer mestrado, tem que ser muito bom. Então, não é também para qualquer um, você tem que querer muito. Porque o que eu falo, eu agradeço os pesquisadores, grata, porque tudo que a gente sabe, que a gente absorve, né, de embasamento, vem de quem quis pesquisar. Porque, e é árduo, né, o processo da pesquisa, ele é muito difícil, é uma construção muito difícil. Mas como que, assim, o que internamente em você já era diferente? Claro, você já contou que não queria aquilo, não quis engenharia, que você sabia que você ia se destacar, mas durante o processo muitas vezes é muito difícil, né? Enquanto você está fazendo mestrado, enquanto você está começando numa roda viva, né? Qual foi o momento em que você pensou, não, eu quero me diferenciar, eu vou seguir um outro rumo? Para que eu possa ter a qualidade de vida que eu já desejava lá atrás, quando eu fui para a Califórnia, quando eu saí de São Paulo. Justamente. Então, assim, Luciana, eu estava trabalhando demais, como eu te falei, e aí eu entrei, acho que em 2005, 2006, eu entrei na Unisul, que é uma universidade aqui em Santa Catarina, entrei como professor. E minha vida era uma loucura, porque eu viajava para dar aula em Tubarão, que é uma cidade a 2 horas de Floripa, dormia 3 dias lá, voltava, dava aula em Floripa, fazia mestrado, final de semana eu ia dar aula para VP pelo Brasil, e no outro final de semana eu ia para Curitiba como aluno. Assim, começo de profissão, né? Tem que ralar, tem que correr atrás. Não tem, assim, o que eu vejo muito, assim, tem muita nutricionista que se forma, assim, com um sonho, com um ideal de que vai se formar e aí vai começar a atender em consultório no dia seguinte, a agenda vai estar cheia e ela vai botar um jalequinho lindo, vai ser chamada de doutora e ela vai ser, nossa, a doutora, agenda cheia, realizada profissionalmente. E a gente sabe, né, eu atendi durante muitos anos em consultório, né, durante mais de 10 anos, e eu acompanho hoje as nutricionistas em consultório aqui em Santa Catarina. O consultório é uma coisa muito difícil. O consultório, sim, é uma coisa muito complicada. Requer administração também, né? Administração, requer muito amor aquilo, né? Eu vejo que quem se destaca é a pessoa que realmente ela ama a nutrição, ela conhece o alimento, ela conhece o rótulo dos alimentos, ela gosta de fazer cardápio, ela se dedica àquilo, né? Então, assim, consultório é que tem que se dedicar àquilo. Dificilmente você faz consultório e faz outras coisas e o seu consultório vai que é uma maravilha. É difícil, é difícil. E aí, então, na época eu estava assim, dando muita aula, estudando muito, e etc e tal, e eu trabalhava demais, né? Eu trabalhava 3 períodos, muitas vezes de domingo a domingo, eu emendava um no outro, e fisicamente eu comecei a ficar cansado e mentalmente comecei a ficar esgotado também. E o retorno financeiro disso, para nutricionista, era bom, né? Para a nossa profissão na época era um retorno que era interessante, mas eu observando amigos, né, que não tinham o mesmo grau de estudo, de dedicação, e que faziam outros negócios, que eles tinham uma qualidade melhor do que a minha, porque como professor eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, corrigia prova, Sim, preparava. É pesado, Super pesado. E tem aluno pedindo, requisitando, né, sempre. Então, tem muita obrigação burocrática também. Você dar aula requer
alguns processos burocráticos também. Exatamente. E quem nunca foi professor acaba não se dando conta, né? Eu só me dei conta quando eu fui professor. Então, assim, durante muito tempo eu não tinha domingo à tarde. Assim, domingo à tarde vamos no churrasco com amigos. Não existia isso na minha vida. Domingo à tarde era no escritório de casa, preparando prova, corrigindo prova, preparando trabalho, estudando, atualizando aula. Eu via que tava todo mundo se divertindo, tava todo mundo, né? Putz, cara, não tá certo isso, né? Eu preciso viver também, né? Eu preciso curtir um pouco mais, que tá demais. E comecei a ver que tinham outros caminhos. Então, pessoas que faziam negócios, que compravam e vendiam terrenos, que abriam negócios, que faziam outras coisas diferentes, né? E até na época, foi em 2008, mais ou menos, né? A pessoa começou a operar a Bolsa de Valores pelo computador, né? Que é o famoso home broker. E eu também comecei a operar a Bolsa de Valores, entre preparar uma aula e outra, eu comprava ações. Gente, mas esse nutricionista é demais, hein? Esse nutricionista saiu, ele conseguiu, e eu sei qual é o grau de conhecimento que você tem, que não é pouco. Ele saiu do nosso mundinho, né? Aquela coisa, né? Do alfa-cetoglutarato, foi para a Bolsa. É demais isso aí, gente. Diversificou assim, radical. Total, Luciana. E aí, com Bolsa de Valores, eu comecei a entender muita coisa também do mundo dos negócios, da onde que o dinheiro vem, para onde que o dinheiro vai, como é que você pode perder dinheiro, como é que você pode ganhar dinheiro. E era uma época que a Bolsa estava subindo e eu estava ganhando um dinheirinho na Bolsa e comecei a achar legal também. E até que tudo isso junto, né, eu já vinha pensando em parar de dar aula, assim, eu estava cansado, foi o último ano realmente assim que eu já vi que já vinha uma nova geração de alunos, né? Então, lá no começo tinham alunos muito interessados, também tinham alunos não tanto, mas começou já no final de 2009, 2010, assim, um desgosto em dar aula. Começou a me bater isso, tá? De entrar em sala de aula e, principalmente quando eu fui dar aula para uma turma de medicina no hospital aqui em Floripa, eu supervisionava o estágio deles e dava uma aula de nutrição integral, nutrição hospitalar. E muitos não estavam nem aí, né? Os caras estavam cagando para eles, estavam, nossa, uma soberba, assim, nem aí. Com certeza. Deuses, né? Eu me senti um palhaço, né? Total, o que esse nutricionista tá falando? Tipo, entendeu? E, eu tinha passado o sábado, o domingo, todos os anos que eu estudei, para entrar em sala de aula e ver a cara dos alunos assim, tipo, não dava. Começou a não fluir, né? Começou a não... Eu acho muito importante tudo que você está me falando aqui, para você, nutricionista, recém-formado, ou de qualquer profissão. O que ele está passando aqui é o seguinte, um rapaz que sempre foi uma criança diferente, que na verdade isso é uma característica das pessoas que tem uma inteligência fora da curva, porque quem está muito dentro da curva e aceita tudo, normalmente são pessoas mais conformadas, são pessoas que não vão sair da curva, né? Então, acaba trilhando. Então, assim, ele na infância ele já tinha esse comportamento, ele teve um estímulo para a nutrição que poderia ser fútil, mas para ele foi importante, ficar mais forte que o irmão. Isso a gente vê muito. É para vocês verem como é que é a construção de um profissional. E quando ele se viu em campo, realmente, ele começou a trabalhar, ele foi aonde a gente conhecia o caminho, mas o que me chama a atenção é aquele sinalzinho que você não abandonou o seu sinal. Você não abandonou, quer dizer, na verdade, a sua intuição, o seu instinto. E muitas vezes as pessoas entram numa roda viva e ficam presas numa situação que elas não estão felizes, mas elas não conseguem nem pensar num plano B. O que você fez foi o plano B. Né? Você começou a fazer o seu plano B, você se mantém nutricionista, palestrante, enfim, trabalha com pesquisa, enfim, as áreas que te interessam, o esporte, provavelmente você presta consultorias na área também, mas você fez o plano B e o plano B te trouxe talvez mais expertise até para negociar suas consultorias que dá nutrição do anterior. Provavelmente você ganhou uma cultura aí muito legal. Então, o recado para a galera é isso. Tá insatisfeito? Tá infeliz?
Começa a pensar no plano B, porque às vezes a Sem certeza dúvida. que a gente tem de que esse é o caminho, pode não ser o caminho. E assim, eu não vou falar de mim, que eu falo muito, eu quero ouvir você. Mas Sim. o recado é esse. Tá escutando a vozinha, dá ouvido a ela. É isso aí, Luciana. Até você me lembrou uma frase que é a frase do Darwin, né? Que sobrevive não é o mais forte, quem sobrevive é o que melhor se adapta. É isso aí. Então é É isso isso aí. aí. Nessa pandemia a gente vê justamente isso, né? Então, quem se adaptou e foi. Não adianta. Você era o grandão, o pica das galáxias daquilo lá. Mas se você não saiu daquilo, o mundo mudou de uma hora para outra. E aí? Você se adaptou, você sobreviveu. Não se adaptou, não foi, né? Então foi mais ou menos Ricardo, por como é que aí, né? Que eu vinha contando. Como é que é a sua visão em relação. Bom, você, como você falou, você já é formado há muitos anos e a gente viu o crescer das mídias sociais, né? Então, hoje, na verdade, a gente já está começando a interpretar o que significa isso, que na verdade, uma mídia social não necessariamente é garantia de cliente. Verdade. Você ter muitas pessoas seguindo, não necessariamente são clientes, né? O seguidor não necessariamente ele é seu cliente. E a gente vê as pessoas muito preocupadas em se atualizar muito com a parte do marketing, mídia social, enfim, imagem, produção de conteúdo. É uma loucura. Eu fico cansada. É uma loucura, Assim, é uma loucura. eu fico vendo, falei, meu Deus, é demais da conta. E eu tenho muita dificuldade também, porque quando a gente tem um instituto, enfim, quando você empreende, você tem setores, e esses setores ficam assim, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Assim, o marketing realmente, ele assim, ele é muito bom, mas como que você vê esse profissional do futuro, que essa galera que está começando, que estão divididas entre o marketing pessoal, como eu apareço, né, o meu mundo no Instagram, e o embasamento, né, científico, a capacidade, você falou uma coisa muito interessante, de se sentir seguro em qualquer fisiopatologia. Porque, por exemplo, você falou de uma nova geração. Eu percebo também uma nova geração. Você sabe, o Instituto Luciana Feniche, a gente tem várias pós-graduações e a gente faz 10 anos da primeira turma de nutrição ortomolecular, em janeiro. E eu percebo também uma diferença entre, acho que eu tenho que trocar de... Eu percebo também uma diferença entre os profissionais que buscam e saem da faculdade. Na verdade, resumindo, eu percebo uma diferença da galera que vem da graduação. Eu realmente não sei o que está acontecendo, porque eu saí da graduação maravilhosa, eu atendia qualquer problema. Então, assim, materno infantil, gente, eu sabia tudo. E hoje, muitas vezes, eu me pego, por exemplo, em aulas de alergia alimentar que eu dou, eu pergunto, como é que faz a introdução alimentar? Ninguém responde. Não sabe como é que é. Então, a gente tem um misto de avanço numa área e, na minha opinião, um pequeno declínio na base que vai sustentar e garantir a adesão desse profissional, né? Como é que você vê? O que você acha que é mais importante para quem se forma? Bom, eu vejo assim, né? Tem vários pontos, Luciana. Primeiro, assim, antes a gente tinha menos faculdades e era mais difícil entrar na faculdade. Então, de alguma maneira, existia uma certa seleção de em quem se graduava, né? Quem tinha o título. Popularizou, abriram mais faculdades, o acesso ficou mais fácil. Então, mesmo pessoas que não tinham uma base tão forte, hoje eles se graduam. Isso tende a piorar. Isso tende a piorar demais, né? Eu tenho um colega que ele é tutor numa graduação em nutrição que ela é 100% online. Ele nem tem encontros presenciais com os alunos vão se formar 100% pelo computador e acho que vão fazer um estágio no final. Então isso já é um problema. A gente vem numa transição aí na era da tecnologia e da informação e da comunicação, que é justamente o que você colocou, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais acesso à informação, né? Você lembra, né? Eu lembro de, assim, na minha pós, eu queria ler um artigo científico, eu ia na biblioteca, eu procurava nos periódicos qual o artigo que eu queria, eu pedia para o bibliotecário, uma semana depois,
ele trazia aqueles 10 artigos que eu tinha escolhido. E aí eu lia, assim, detalhe por detalhe. Hoje em dia, no computador, eu entro ali e tenho acesso a 10 artigos por hora, né? Então, o volume de informações e o acesso melhorou, e ao mesmo tempo as pessoas estão querendo cada vez um negócio mais mastigado, mais enxuto, querem ler a manchete. Então, essa é uma grande transformação, e inclusive nas minhas aulas e as minhas palestras, elas mudaram muito nos últimos anos. Então, assim, eram aulas e palestras muito mais aprofundadas e muito mais detalhadas, e as pessoas acompanhavam e queriam saber mais. Hoje em dia, muitas pessoas já estão com o celular do lado se distraindo a todo momento, já não conseguem manter a atenção. Como elas têm muitas coisas para ler, elas querem a manchete e o fragmento de cada coisa. Então, em sala de aula, hoje a gente tem que adaptar isso também. Então, a gente tem que ser uma linguagem mais rápida, mais resumida, mais figurinha, né? Que antes eu não mandava uma carinha sorrindo, eu não mandava um coraçãozinho. Eu tinha que escrever o que eu queria para você, né? Hoje em dia eu te mando um joinha, deu, né? Manda um coraçãozinho, já resolveu, né? Já disse que te amei e tudo isso. Então, realmente, eu sinto isso, né? Que de alguma forma as pessoas estão ficando, vamos usar um termo adequado, elas estão ficando menos inteligentes, de alguma maneira. Isso, para quem é professor, é muito frustrante. Confesso que isso realmente é muito frustrante. E isso, de alguma forma, até acaba desmotivando, né? Muita gente. Que também, né? Eu vejo que hoje os professores de pós-graduação, dando aula online na pandemia, eles estão, meu Deus, né? São 40 pessoas com a câmera desligada, com o microfone desligado. Você está falando... Com quem, né, que você está falando, né? Você sabe que a gente está, a nossa experiência do online, o que a gente está fazendo? A gente decidiu gravar em alto padrão, né? E a gente tem umas entradas ao vivo antes da entrega da aula, e muitas vezes no final do dia tem uns webinários para tirada de dúvidas. Assim, a gente está tentando humanizar o online. A gente não está fazendo ao vivo, porque o ao vivo, as variáveis de problemas são muito grandes, porque a gente percebe. Internet, um monte de coisa que pode acontecer. Telefone que toca, enfim. E eu dei uma aula, você conhece a Ana Tércia, né, Persegone? Conhece. Então, eu dei uma aula lá para a graduação de Juiz de Fora, e realmente todo mundo com a câmera fechada. Tinham 2 só que participavam, esses 2 ganharam o Rio Health Nutrition, obviamente, porque eu acho que as oportunidades acontecem, você tem que estar preparado e aproveitá-las, né? Então, e realmente é uma situação bastante delicada, né? Eu acho que se eu fosse dar aula em graduação, qualquer aula, todo mundo com a câmera fechada, eu ia falar que quem tiver com a câmera fechada não vai ganhar presença, que é uma falta de respeito, na minha opinião. Mas voltando ao mercado de trabalho... Tá, vamos lá. Fala. Não, então eu vou falar assim do que eu vejo de mercado de trabalho e daqui para frente, tá? Como eu estava te contando antes, então eu tive essa ruptura aqui, nesse finalzinho assim, que eu cansei de dar aula, eu estava cansado de ler artigo científico. Eu te confesso que eu fiquei assim uns 3 anos, Luciana, que eu ia num congresso, eu entrava para assistir palestra assim, eu não conseguia ficar 5 minutos, me dava um mal-estar, assim, que eu acabei tendo um burnout, assim, do mundo acadêmico, realmente, assim, de pegar um artigo científico, começar a ler e, assim, não querer aquilo de jeito nenhum, querer sair correndo. Bom, e aí, quando eu dava aula, eu já comecei eu comprava e revendia probióticos, tá? Teve o primeiro probiótico do Brasil, na época era o Vital Imune e Vital Plex. Eu fui num congresso em São Paulo. Eu era tua cliente. Você lembra? Eu conversei. Era da Aplacon. Poxa, você nunca participou do meu congresso, eu te mandei 1000 e-mails, tá? Não, é porque assim, a Aplacon está em São Paulo, né? O Roberto era o proprietário dessa importadora. E eu conheci o Roberto num congresso, aí eu olhei, eu já tinha ouvido falar de probiótico, estavam começando a falar de probiótico, e cara, isso daí vai vender. Eu posso vender para você lá em Posso vender lá em Santa Catarina? Ele falou, claro, eu não tenho ninguém que vende lá para mim. E aí eu comecei a comprar dele, ele me mandava, eu guardava na geladeira da minha casa,
E eu ia entregando em algumas lojas, tinha nutricionista que indicava para o paciente me ligar, e eu ia lá e entregava. Isso eu estou falando de 2006, 2007, mais ou menos. E fiz muito disso, comprar e vender probiótico, e isso me dava uma renda, né? E eu achava legal. Sabe, tem um pouco de... né? Meu pai é judeu, acho que tá com sangue comerciante também. Tá no sangue, somos Patrício. E aí, pô, era legal, aquilo eu achava bacana. Não, amanhã, hoje é quinta. Não, hoje é terça, não, esquece. Eu vi uma mensagem de sexta-feira, viajei, esquece. Hoje é terça. E aí, era interessante, né? Eu comprava, vendia, e eu dava aula, eu fazia mestrado, tudo na mesma época. E aí foi que em 2008 eu conheci a Vitafor, também, a Vitafor estava começando, e aí tinha glutamina em sachê, eu olhei e falei, cara, isso daí estão falando nas aulas, aí vai vender. Aí eu falei com o dono da empresa, falei, cara, se tem alguém que vende isso em Santa Catarina? Ele falou, não, estou procurando alguém. Assim, pô, posso tentar vender para você? Ele falou, pode. E foi aí que eu comecei a fazer contatos nas lojas, começou a colocar nas lojas e tal. Isso foi em 2008, né? Já tem 12 anos. Um tempo. E desde então a Vitafor cresceu assim. Muito. Aí Santa Catarina eu peguei do zero. Hoje a gente vende. Eu sempre consumi os produtos da Vitafor muito. E na época eles eram assim muito bons, né? Hoje a gente tem várias marcas, mas continuam muito bons. Verdade. Acho que a Vitafor foi a pioneira a produzir no Brasil, né? O produto deles é de excelência. Sempre foi. E eu justamente por acreditar nos produtos que eu vendia, né? Porque na época eu era professor, né? Eu tinha um nome a zelar, nutricionista, e eu até sempre peguei muito no pé do Nemesio, que é o dono da Vitafor. Falei, cara, só vende se for bom. Eu mandava analisar o produto, e eu conversava com ele. E se ele ia lançar alguma coisa, eu sempre colocava meu dedinho, se era ruim eu criticava. E eu ajudei a construir a empresa nisso também. Você acabou literalmente entrando na área de vendas, né? A docência, ela passa a ser um instrumento para você poder expandir também, de repente entra dentro também da consultoria, que é um mercado muito bacana, mas é um mercado muito difícil também para poucos, né? Porque a gente tem muito professor, muitos palestrantes. Então, qual seria, assim, uma pessoa que quer ser um palestrante de sucesso, por exemplo, requisitado, convidado, que caminho ele tem que trilhar, né? Claro que não tem fórmula de bolo, mas engajamento, pensamento, como é que as características inclusive de palco, né? Da empatia, né? De saber transmitir. Como é que você orientaria uma pessoa? Eu quero ser um palestrante de sucesso igual o Ricardo. Obrigado. Eu vejo assim, Luciana, antigamente bastava, né, ou né, bastar até diminuir um pouco, você tinha que ser muito bom academicamente, né? Então as pessoas queriam ouvir aquele cara que tinha doutorado, pós-doutorado, que era um crânio naquela área, tá? Mudou muito, né? Mudou muito, você organiza eventos, você sabe. Né? Então, hoje, para muitos eventos na nossa área, conta muito mais você ter seguidores no Instagram do que você ter títulos. Né? E aí a gente vai chegar no que você tem que ser, eu acho que o meio termo. Então, se você é um cara muito acadêmico, mas você não é um cara bom na comunicação, e você não atrai tanto na rede social, para a maioria dos eventos hoje, não serve muito. Por outro lado, tem pessoas que são muito boas na rede social, mas que na parte do conteúdo elas acabam arrastando. Então, elas no começo elas impressionam, mas na hora que elas sobem no palco, você começa a sentir que a pessoa falta um pouco de conteúdo. Então, ela fez uma imagem sem ter uma base. Então, aí acho que quando o profissional ali junta as duas coisas, aí ele tende a explodir. Além de ser bom tecnicamente, você tem que ser, claro, no mínimo saber falar em público, gostar de falar em público, ser desinibido, ter uma ordem. E aí, dentro disso, cada um tem seu estilo, né? Então, tem pessoas que são super calmas e que agradam um grande público. Tem pessoas que sobem no palco, dão um show, entretêm o público e são boas de conteúdo. Essas pessoas são fantásticas. Né? Cada um tem uma característica. Então, acho que tem que unir os dois. Né? Ser bom tecnicamente
saber se divulgar, saber se colocar e ter network, né? Também você conhecer as pessoas, indicar, porque até chegar em alguém, né? Assim, eu cheguei, acho que ao Rio Health Nutrition, porque talvez você viu na minha rede social que eu palestrei em algum lugar, aí você perguntou para alguém que me conhecia, né? Então, se eu não tivesse... Mas eu tô sempre, eu gosto, os meus eventos, claro, a gente tem que ter, quando você faz evento, você tem que ter uma pessoa que é conhecida, mas eu sempre faço um grande equilíbrio entre os profissionais da área acadêmica mesmo, de ter PhD, doutorado. Eu sempre faço questão de ter novos palestrantes também. Eu não gosto de manter o mesmo núcleo sempre, exatamente por isso que você está me falando. Eu acho que eu tenho obrigação de dar oportunidade para outras pessoas, e eu acho também que os nossos congressistas, eles têm que ter a oportunidade de conhecer novos pensamentos, né? Linhas e condutas diferentes. Você, quando fica muito fechado somente num grupo, o seu pensamento também fica fechado, não somente naquele formato. Então, eu acho fundamental diversificar. Mas eu concordo. O mais difícil é a gente ter o equilíbrio. E aí, Ricardo, a gente está chegando, deixa eu ver. A gente já passou o tempo? Acho que não, né? Peraí, deixa eu ver. Quanto tempo que a gente tem? Diretor, quanto tempo a gente tem? A gente está 41, a gente tem 1 hora, Luciana? Tem mais 20 minutos? A gente tem 1 hora, mas aqui para... Tá. Tá bom, gente, eu entendi que já estava passando, tranquilo. Agora vamos falar então dessa questão do sucesso no consultório. Você chegou a atender em consultório? Não. Muito tempo, sim, muito tempo. Chegou, de mais de 10 anos. Então, para quem que quer ser de consultório, quais são as características assim, quais os caminhos que a pessoa tem que seguir para ter vamos falar de carreira mesmo, de business, do espaço, de como se comportar, dá retorno, não dá retorno, eu faço dieta na hora, não faço dieta, é o grande problema, né? Faço dieta na hora, faço dieta na hora, a dieta tem que ser calculada perfeita, não tem que ser calculada, como é que eu me divulgo, como é que eu divulgo o meu trabalho, como é que você vê? E outra coisa, o atendimento online, veio para ficar ou ele vai acabar daqui a pouco? Com certeza. Acho que a gente vai ter que brigar com isso, né? Então, eu vou responder essa sua pergunta, eu deixei de responder uma pergunta anterior que você perguntou algumas coisas que eu não contemplei. Então, eu acho assim, a ferramenta rede social, as pessoas têm que entender que aquilo é uma ferramenta de divulgação, tá? Aquilo não é o mundo. Muita gente se deslumbra com o Instagram e acha que aquilo é o mundo, né? O que os seguidores estão dizendo e aplaudindo, tem gente que se ilude, né? Começa a achar que é uma estrela da Rede Globo e se perde nessa e entra naquele ciclo da vaidade que se hoje deu 1000 curtidas, amanhã não deu, a pessoa começa a pirar, e eu vejo muita gente entrando em depressão e pirando nisso daí. Muito estudante acaba pegando o profissional que está bombando na rede social como exemplo, também acha que tem que bombar e tem que dar... Bom, então assim, a rede social é uma divulgação, gente, isso vem depois de toda a base que vem do estudo. Você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que trabalhar, você tem que atender, você tem que acertar, você tem que errar, você tem que testar, você tem que insistir, você vai fracassar, você vai se reerguer, você vai fazer dietas que não vão dar certo por vários motivos, vai ter coisa que vai dar certo. Então, de toda essa experiência, se ela for boa, se ela faz sentido para você, se você sente aquilo, putz, estou contribuindo com a saúde das pessoas, tenho satisfação, entro no consultório, acho demais, aquilo tudo vai ser transmitido na sua rede social. As pessoas vão sentir aquilo, vão sentir que você faz de coração, que aquilo não é uma coisa fake, e elas vão atrás de você, tá? Então, antes da rede social, vem muita coisa, tá? Então, é isso. Para você encher a sua agenda, para o seu consultório bombar, você precisa... A divulgação na rede social vai te trazer clientes, só que você também precisa... Você pode nem ter rede social. Se você tiver uma rede de contatos muito grande que te indiquem, também vai ser excepcional. Médico te indicando, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico,
o boca a boca, paciente que indica para paciente. Aliás, isso é muito mais sólido do que a rede social. Tá? Concordo. A rede social, ela pode atrair, ela pode bombar, só que é um negócio que você tem que ficar alimentando. Se você deixa de alimentar aquilo também, a indicação já tem uma fidelização. Exatamente. Então, se alguém indicou, a chance da pessoa é muito maior. Então, a rede social, ela pode sim te alavancar, mas você sempre tem que alimentar aquilo. Tome cuidado para não virar escravo daquilo, né? Que acho que era um pouco do que você estava falando, né, Luciana? Então, de repente, preciso postar. Aí você tá com o seu namorado, você tem que postar uma foto. Porque você tem que estar maquiada, porque, putz, aí você fica meio preso naquilo, acaba não vivendo. Né? Eu conheço muita gente que se torna muito chata com isso, que não está presente, né? Você está lá jantando com a pessoa está lá no celular, ela está querendo tirar uma foto, ela está pirada naquilo, tá? Então, assim, a rede de contatos, ela é muito importante. Então, tem muita gente que acho que deixa de dar atenção pro ser humano que está na sua frente, ou que está querendo falar contigo, para postar na rede social, para fazer um vídeo. Então, tem muito profissional que reclama, mas o paciente me manda WhatsApp, eu tenho que responder. Mas naquele mesmo momento você estava postando na rede social, entendeu? Então você estava assim, porque na rede social tem o ego, tem a vaidade, tem curtida, tem toda aquela pira. Na verdade, existe um roteiro. O pior para mim é o roteiro que existe pronto da rede social e que todo mundo repete igual. Tem dia que eu faço assim, hoje dia foto de felicidade, amanhã estou plena, depois de amanhã minha vida é linda, e que na verdade a gente sabe que a realidade não é assim. Eu tenho uma grande dúvida, sabia? Porque assim, eu ainda atendo consultório, claro que eu diminui muito, mas eu adoro. Você falou um negócio interessante, mas eu queria te falar o seguinte, eu fico pensando, o dia que eu atendo assim, sei lá, 6, 7 pacientes, que já é muito para nutrição, antigamente eu atendia 8, 10. Mas hoje eu marco menos, eu não consigo fazer mais nada. Como é que alguém consegue postar o dia inteiro atendendo paciente? Eu não consigo, não cabe na minha rotina. Tudo bem que eu sou de outra geração, né? Mas o tempo, ele é um só. Se eu estou com paciente, como é que eu estou postando? Gravei antes, sei lá, enfim. Eu acho que as pessoas estão acreditando que a mídia social, ela de fato vai trazer o sucesso para ela. E eu concordo com você. Ter uma rede de médicos e de outros profissionais da área da saúde fazendo parceria com você vai te dar um retorno muito mais sólido do que a mídia social, que muitas vezes você nem vai conseguir na mídia social, porque não é todo mundo que vai ter esse talento, né? De divulgar, né? E vamos falar. Será que você respondeu tudo? Que eu te cortei, né? Não, eu acho que a rede social é isso. Eu acho que assim, esse protocolo que você está dizendo, um dia você está feliz, um dia foto disso, foto daquilo. Assim, tem coisas que tem uma receitinha pronta que o pessoal do marketing digital domina muito e que funcionam, né? Sim. E se vai falar para você, vai falar para mim, realmente a gente não tem 20, 15 anos, a gente não cresceu com aquilo, a gente tem um pouco de pudor com algumas coisas, mas, cara, os caras são profissionais, e falam, cara, tira uma foto assim, sei lá, sem camisa, assim, e que pode funcionar, porque os caras sabem da receita do negócio. Mas, assim, ajuda, né? Tem muita gente que bomba muito com rede social, tem gente que cresceu realmente muito com rede social, mas a vida não é só isso. Então, porque tem muita gente que fica na pira, né? Assim, eu preciso postar, eu preciso bombar, mas eu não gosto de fazer vídeo. Relaxa, tem várias outras maneiras. Calma, tem muitas maneiras de você ir bem para consultório. Talvez assim, o que você tinha me perguntado, faço dieta na hora ou não faço? Como divulgar? Assim, hoje eu tenho uma visão muito mais comercial das coisas, né? E acho que na faculdade a gente acaba não sendo ensinado, e em pós-graduação muito pouco, a entender que o consultório Ninguém ensina. E aquilo é um business, né? Eu quero ouvir o que você vai falar, a sua visão de comercial do consultório, porque sabe o que eu vejo muito na internet? Pessoas que nunca tiveram um consultório de sucesso vendendo curso de consultório de sucesso. Sim. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Compra! Gente, não deu. Sabe quando você vê o tempo de formado? Não deu tempo.
ter consultório, existe um tempo útil de formação, né? Até você realmente ter uma captação muito grande. Então, eu lembro que quando eu me formei, a gente não tinha Instagram, nada disso, era literalmente era boca a boca. Sabe o que eu fazia? Tinha plano de saúde, tinha um dia na semana, hoje eu vou marcar esse médico aqui. Eu passava o dia, logo que eu me formei, visitando médicos, e aí eu falava do meu trabalho, já tinha meu folder, meu cartão, já tinha tudo. Também era vendedora, né? Tinha cartão, tinha tudo. Ia fazer ultrassonografia, levava meu cartão, começava a conversar com a médica, aí elas acabavam virando minhas clientes. Então, assim, você tem que estar realmente enfocado com aquilo. Mas a minha estratégia era essa, era visitar médicos, que eu ia para me consultar, e no meio da consulta eu falava do meu trabalho, com muita propriedade, recém-formada. Agora eu tinha uma vantagem, eu me formei mais velha. Então, as pessoas achavam que eu tinha muitos anos de formada. Como nunca ninguém me perguntou, eu também não falava. Então, tipo assim, eu tinha 3 meses de formada, já ia lá com tudo preparado, e eu consegui fazer boas parcerias, né? Até porque eu me dediquei muito, né? Mas me preocupa ter esse roteiro de como ter sucesso, que eu acho que vai ter muitas pessoas vão sofrer porque não vão conseguir no modelo do outro, porque a luz, enquanto você quer seguir um modelo que não é seu, isso eu vejo, não sei se você vê isso também, a galera tem muita necessidade de material pronto, de copiar, né, de ter, me dá aí um cardápio, sei lá de quanto, e isso eu acho muito ruim. Eu acho que o profissional, para ter sucesso, ele tem que ser original. Ele tem que criar a sua conduta, né? Deixa eu falar assim, Luciano, até porque a gente tem, acho, mais 8 minutos, né? Então, aproveitando esse gancho e já falando assim da minha visão para hoje e para o futuro, né? Assim, primeiro, a visão de que o consultório é um negócio, tá? Aquilo realmente é um business. Então, o paciente, que sempre a gente teve muito pudor, e essa questão de cobrar, como cobra, quanto cobra, é um cliente seu na consulta, e entenda que esse cliente ele pode consumir os seus produtos durante muito tempo, tá? Então, o cliente hoje, amanhã ele pode comprar um e-book seu, no outro dia ele pode comprar um curso seu, outro dia é uma palestra, um evento, tá? Então, cuide dele como se ele fosse realmente um cliente, assim, de ter e-mail marketing, de dar feedback, de dar um brinde, de dar um agrado, de fazer ele voltar de alguma maneira. Então, essa visão ela é muito importante, tá? Isso pode te gerar uma renda futura e uma satisfação para o cliente que uma consulta só ela não traz. Ela não traz, assim, uma consulta e um retorno. Isso muda pouco a vida das pessoas, tá? Eu ficava muito preso em calcular, saber o quanto que a pessoa comia, se era uma colher cheia, se era metade da colher, se era uma maçã inteira, se a maçã era grande, pequena, média. Isso muda muito pouco, né? A gente tem que ser prático, a informação ela tem que ser aplicável, uma pequena informação pode mudar muito, e entender, fazer uma carteira de clientes, ter uma comunicação contínua com esses clientes, e aí a rede social é muito legal para isso, para essas pessoas consumirem os produtos que você vai oferecer no futuro, tá? Eu acho que isso é um grande ponto. A questão de dieta pronta ou não pronta, se a gente pensar em termos de empresa, é melhor que seja algo que tenha mais giro, né? A questão de levar dieta para casa, ela acaba com o psicológico do profissional, tá? O nutricionista tem que calcular em casa. 2 vezes, surreal. Aí a mulher é casada, aí o marido tá lá, aí o filho quer brincar, e a pessoa tá lá no computador calculando dieta. Isso daí realmente tem que de alguma maneira agilizar para isso não acontecer, tá? Um ponto que eu acho que é bem importante, que eu vejo para futuro muito próximo, é a inteligência artificial, assim, dando muito acesso. Hoje a gente já tem muito acesso pelo Google a muita informação, inclusive atender muitas vezes é muito chato, porque o cliente já vem dizendo o que você tem que fazer, né? Vim aqui, doutor, porque eu quero uma dieta low carb, tipo, o cara já sabe o que é, vem aqui porque eu quero tomar um whey. Então, mas isso e a tendência é cada vez mais, né, Luciana, é ter na palma da mão ali, você falar com o celular, falar assim, eu peso tanto. Já tem até aplicativos hoje que tem psicólogo, que tem grupo, que tem a dieta de tantas calorias low carb, você pagando R$29 por mês. Isso já existe. Então a tendência é a informação está cada vez mais disponível.
Então, o que antes era assim, você um cara super bem informado, eu já acho que hoje já não vai ser o grande diferencial. Eu acho que o atendimento, o relacionamento humano, a parte humana isso vai fazer muita diferença, tá? Mais até do que a parte técnica, que a gente vinha muito focado nisso. Eu acho que isso vai deixando a sua importância, mas continua, mas passa a ser menos importante, né? E você ser motivador, você dar o exemplo, você envolver a pessoa, criar um grupo, eu vejo por aí. O atendimento online, eu acho que veio para ficar e a gente tem que brigar para ficar. O Conselho Federal de Nutrição sempre travou, a pandemia veio e explodiu isso, falando não tem como. E quando acabar a pandemia, o Conselho querer retroceder nisso, eu acho que vai ser não acredito, né? Vai ser um grande cabo de guerra. Hoje eu tenho um paciente meu que é atleta de jiu-jitsu e ele foi para, acho que não sei onde é que ele está, Los Angeles, não me lembro agora. E enfim, e hoje eu fui atender a namorada dele de lá. Ainda falei, Rafael, você vai ficar na consulta junto comigo porque consulta em inglês não vai dar para mim não, totalmente inglês complicado. Ele ficou bonitinho. E eu sei que essa é muito legal. Eu tenho paciente que já eram meus pacientes, tá? Mas estou morando fora, enfim, e aí quer indicar alguém de onde está morando. Antes eu não podia atender. Então, Claro. eu acho que é um grande facilitador, é uma globalização, né? Eu acho incrível. Agora, a consulta online, você hoje está clinicando, não? Então, quando começou a pandemia, porque eu sou divorciado, eu tenho 2 filhas, né? E eu tenho guarda compartilhada. Então, metade da semana ou metade do dia as minhas filhas estão comigo. E aí começou a pandemia, as crianças sem aula, eu tenho 2 meninas e aí não tive tempo. Não então, conseguiu. hoje eu tô dedicado à Vitafor, horário comercial 100%. E aí, em horários paralelos, eu tenho dado palestras, principalmente eu estou focado mais em palestras em espanhol, viu, Luciana? Legal. Uma experiência. Eu vi ano passado, eu fui para Barcelona, fui para Costa Rica palestrar e eu vi que tem um campo enorme lá, eles estão muito atrás da gente. Muita coisa também que hoje, assim, você vai palestrar, o pessoal já acha que sabe, duvida, tem rolado isso aqui no Brasil. Vou palestrar fora, é incrível, receptividade, pessoal, muita coisa é novidade, eles querem saber mais. Um mercado interessante, e galera, espanhol é um bom mercado. Não, e assim, ó, eu falo com todos os professores, com o Murilo, que é um amigão meu, eu falo, cara, você tem que palestrar em espanhol, eu falo com a Betina também, que ela é feríssima. Cara, vocês falam espanhol? Vamos lá para Costa Rica, a gente vai bombar lá. Puta, não falo. Fora que é lindo, caramba, né? Cara, tem assim, ó, tem a América Latina inteira, tem mais a Espanha, tá incrível, né? Então acho que até o meu próximo projeto é atacar a Espanha e, né, hoje o câmbio tá super favorável, então vender cursos lá em euro vai ser incrível, né? Muito gratificante, um feedback muito legal, a gente podia até levar o Rio Health para lá. Pois é, a gente a galera porque hoje em dia, o que acontece? Antigamente, eu sou uma empreendedora que eu fazia muita coisa, eu fazia quase tudo, eu entrava em todas as áreas. Quem me conhece, esse pessoal, o Ivan da Vitafor me conhece, o Ivan aqui do Rio, então tem uma galera grande aí que me conhece, e hoje eu tenho... Claro, a gente cresceu, então hoje tem uma estrutura e a minha galera do comercial já está de olho enfim, da gente botar um pezinho fora, porque tem supermercado e o Rio Health Online a gente vendeu para o mundo inteiro. Se eu não estiver enganado, tiveram em torno de 12 países, até Israel teve gente, porque a gente legendou em inglês as palestras. Que legal, que legal. As palestras são legendadas em inglês, então... a galera comprou, foi muito legal. Mas eu acho que o online ele é muito diferente do presencial. Estou te falando desse meu paciente. Eu sou uma nutricionista que eu me preparei desde a faculdade, que eu tinha que fazer dieta na hora.
eu acho um absurdo o paciente ir embora sem nada. E eu tenho a visão comercial também, de business. Então, eu queria o consultório cheio, mas eu não vou trabalhar 2 vezes. Eu posso até trabalhar 2 vezes para outra questão. Por exemplo, eu dou super atendimento aos pacientes, mas levar para casa para lembrar o que ele queria e eu colocar para depois passar de novo para ele é 3 vezes, na verdade. Não funciona. É um modelo fadado assim, me desculpem, gente. Eu sei que tem nutricionistas maravilhosas que fazem, assim, para mim não ia funcionar. Eu, Luciana, não ia conseguir. Então, eu criei meus métodos, eu criei meu grupo de alimentos, que eu já sabia a distribuição deles de macronutrientes, então eu já sabia quantas porções de cada grupo eu podia colocar em cada horário, então eu já sabia a caloria daquilo ali, e a gente sabe que a caloria não é o mais importante. A gente tem que pensar na caloria, mas a gente tem que também pensar na qualidade, né? Isso é muito mais importante. Agora, no mundo online, dependendo do paciente, eu não consigo fazer dieta na hora, porque faltam dados. Sim. O online é muito diferente. Faltam dados. E o que eu estou fazendo? Eu criei um protocolo onde o paciente ele se mede, né? Vai me entregar amanhã, por exemplo, eu atendi esse hoje, amanhã eles vão me entregar, para daqui, sei lá, 15 dias a gente dá uma reavaliada, porque é importante a gente ter uma noção de medidas, né? A gente gosta disso, né? E o online, ou o cara tem um equipamento que é bom, né? Mas mesmo assim não dá para você confiar se ele fez um protocolo de bioimpedância ou não. Então, eu tenho várias estratégias, desde a calça jeans, o sutiã, até as medidas com fita métrica. Mas é diferente online, então o profissional tem que se atualizar para fazer uma consulta de excelência, porque não é fácil fazer essa consulta online. E não estou falando do ponto de vista de tecnologia, não. É diferente você captar tantas informações online, passar informação para ele. O online, inclusive, o meu está levando mais tempo online que o presencial, né? Então, é uma delícia, é uma possibilidade riquíssima que eu acho que a gente tem que lutar para manter isso. E, poxa, é possibilidade de business muito maior, né? Você ultrapassa fronteiras. Ricardo, estamos chegando aqui no final, adorei conhecer mais da sua história, da sua cabeça. Passou rápido. Passou voando, né? E a gente já, o Rio Health Nutrition presencial, a gente remarcou, acho que eu já te mandei o e-mail, mensagem, então você olha lá se você não respondeu. E a gente vai ter um online também, já estou te convidando, acho que em maio a gente já vai ter online, acho que em janeiro a gente começa a gravar, vamos ver se a gente consegue gravar com você também. E para você que está nos assistindo aqui até agora, não deixe de conhecer o Rio Health Play, que é o seu canal de assinatura para você maratonar com esses profissionais maravilhosos, com conteúdo diferenciado, e para tornar você um profissional de outro patamar, que tanto a gente falou aqui, né? A formação ela tem que ser múltipla. E no Rio Health Play também vocês têm várias palestras também sobre marketing, empreendedorismo, que vão trazer para você uma visão e informações rápidas e atuais para você tomar suas atitudes baseado em profissionais realmente que são referências. Isso é muito importante. Eu não tenho profissionais que não têm uma base sólida. Todos têm referência, todos têm uma estrutura e muitas vezes prática clínica, que eu acho importante também. Uma coisa do palestrante, né? Eu sempre busco um palestrante que tenha a pegada da aplicabilidade imediata, porque se for só teoria, às vezes não fica interessante. Ricardo, pode se despedir, manda um recado para a galera. Legal, obrigado, Luciana, muito obrigado pelo convite. O recado que eu deixo para vocês ampliem seus horizontes, saiam da casinha, saiam do quadrado. Network é fundamental. Você se comunicar também em público é algo que abre muitas portas. Se você tiver habilidade, tiver interesse, tiver a possibilidade de aprender outras línguas também, isso pode te levar a lugares incríveis, a experiências fantásticas, né? Eu mesmo já vivi algumas, Portugal, em Barcelona, Costa Rica, Peru, fiz amigos, e só isso já valeu, assim, demais, né? Ser nutricionista. E com certeza surfou aonde deu, né? Ou não?
Peguei altas ondas em Portugal e foi muito bom. Eu sempre dou uma esticadinha, né? Eu nunca vou só para trabalhar, porque sou filho de Deus, né? Então existe um mundo por aí. Se você está desanimado na profissão, quiser bater um papo, manda uma mensagem para mim, eu te dou várias dicas. Se você está meio perdido... Will, você consegue colocar o Instagram dele aqui, do Ricardo? Como é que é teu Instagram, Ricardo? É @Ricardo Goldfeder. Consegue colocar? Se você está desanimado... Não, se você está na faculdade, você está desanimado, porque eu mesmo desanimei muitas vezes na universidade, né? Eu tinha aulas assim que para mim eram sacais, tipo as aulas de cozinha industrial, para mim era um negócio... E o que me salvou era que eu participava do centro acadêmico, eu participava da empresa júnior, eu fazia estágio. Então, você fazer uma faculdade sem ter experiências fora da sala de aula vai te limitar demais. Então, procure, se possível, faz estágio. Se você trabalha durante a semana, faz um estágio no sábado, faz um estágio no domingo. Se você se formou agora, você está inseguro no consultório, cara, atende de graça muito, né? Faz um projeto social, atende. Aí você vai começar a ter experiência, você vai ver que tem coisas que dão certo, e aí você tem certeza que dá certo, e aí você vai transmitir isso para os seus pacientes particulares, ou onde quer que você esteja. Eu concordo com você. A gente ia finalizar, mas eu quero falar. Atender de graça, até aprender, até você se tornar um especialista para poder cobrar o quanto você merece e o quanto é proporcional à sua entrega, porque não adianta querer, se você não tem nenhuma experiência, começa a atender, com certeza vai dar zebra, porque a consulta de nutrição, eu sempre falo, você recebe todo tipo de pessoas legais, pessoas gente finas, pessoas grosseiras, pessoas com algum comprometimento emocional, né? Nutrição atrai muito pela questão da dieta da moda, né? Então você acaba atraindo, muitas vezes, um paciente que tem uma questão emocional, então você tem que estar muito bem preparado para poder lidar com todas essas questões. Ricardo, adorei, acho que você passou mensagens importantes e acho que o teu exemplo é muito interessante. Vai empreender, tem medo não, se joga. Olha para o lado, faz como ele fez, olha para o lado, vê que você tem mais uma coisa que você pode fazer, principalmente no início de carreira, que é mais difícil formar clientela, mas acredita em você, faça uma formação sólida, com base, para que você chegue no consultório seguro e sempre procure andar fora da curva, porque, como já dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então, tá todo mundo indo para o mesmo lado, vai para o outro lado que talvez você se diferencie. Então é isso. Ricardo, muito obrigado. Um beijo grande. Ele vai estar com a gente, pessoal, no Rio Health Nutrition, no Rio Health Online e mais alguma coisa aí que a gente pode vir a criar também. Um beijo, querido. Um prazer. Beijão. Boa noite. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.